A Covid volta à pauta de notícias na capital federal. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Depois de tanto tempo sem falar da epidemia da Covid, hoje que assola o país é a epidemia da dengue, mas a Covid voltou à pauta. E não voltou à pauta somente pela doença em si, não. Porque ela hoje foi a causadora do primeiro indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, além também de um parlamentar do Rio de Janeiro, se não me engano, Gutenberg, do MDB do Rio. Deputado federal. Um deputado federal. O que interessa é Jair Bolsonaro. Não há dúvida, porque o ex-presidente já está envolvido em tantas investigações e assuntos e pautas polêmicas e negativas, que essa, na verdade, leva ele para um outro patamar deste momento que ele vive. Porque indiciamento é um outro grau. Muda a história, não é mais uma investigação apenas. E isso não faz somente com que o ex-presidente seja envolvido no tema da Covid, porque o tema da Covid também é assunto na Procuradoria-Geral da República. E o próprio Procurador-Geral da República pensa em reabrir algumas investigações com base no que foi feito naquela época da CPI da Covid. E essa apuração é dele, Rodolfo Lago. Então eu passo a bola para ele nos falar e analisar o que está acontecendo no país. Bom, então vamos lá. O Bolsonaro, então, sofre aí o primeiro indiciamento e ele tem a possibilidade de mais dois adiante, né, com relação à questão das joias, da venda de joias que ele recebeu de presente, que aí de novo envolve o tenente-coronel Mauro Cid, que era quem tentava vender essas joias. E aí, enfim, finalmente, né, o que talvez seja o mais grave da tentativa de golpe de Estado, né, o inquérito dos atos antidemocráticos. E uma quarta possibilidade se abre agora, porque o procurador-geral Paulo Gonet, o procurador-geral da República, vai receber, na tarde de hoje, os senadores que fizeram parte da CPI da Covid e estuda a possibilidade de reabrir um caso que tinha sido arquivado pelo ex-procurador-geral Augusto Aras, que era o pedido também de investigação, de responsabilização do Bolsonaro, feito pela CPI da Covid por omissão na questão da pandemia, que aí tem a ver com o que aconteceu em Manaus, quando as pessoas morreram lá asfixiadas, né, por falta de oxigênio nos hospitais e outros casos lá que a CPI apurou. O Paulo Gonet vai receber esses senadores e ele estuda a possibilidade de reabrir esse inquérito. Então, na verdade, isso passa a ser um quarto possível motivo de indiciamento no futuro do Bolsonaro. Agora, dentro dos dois assuntos, que na verdade são dentro de um assunto apenas, que é a Covid, mas leva o ex-presidente a dois pontos deste mesmo assunto, a gente vê a primeira questão, que é o indiciamento, com relação àquela história do cartão de vacina, porque haveria uma falsificação do cartão de vacina, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro alega na sua defesa que não teve nenhuma participação, nem ao menos sabia do fato. Já neste caso, ele foi participante, porque foi gravada uma live na qual o presidente, de uma maneira incorreta, acabou levando aquele assunto tão sério que matou muitas pessoas como quase um deboche, como se fosse a história da gripezinha. Então, esses dois pontos estão se unindo agora, neste momento, é isso? É isso. No caso do indiciamento que houve, e é o primeiro, né? Quer dizer, então a situação do Bolsonaro se agrava mais um pouco, porque agora ele passa a ser alguém indiciado pela justiça, né? Quer dizer, já é o início de um processo que pode levar a um julgamento, a uma condenação. O que aconteceu? É aquele caso no qual o tenente-coronel Mauro Cid entrou nos registros do Ministério da Saúde e fez uma falsificação de um certificado de vacina para ele, Mauro Cid, para a mulher dele, para o Bolsonaro e para a filha do Bolsonaro, né? Certificados de vacinação falsos. Eles não teriam tomado a vacina e teriam esse certificado de vacinação. Algumas pessoas supõem que o Bolsonaro tenha pedido isso porque ia viajar
para os Estados Unidos e talvez já, como ele iria ficar lá já não mais como presidente, mas como cidadão comum, isso poderia ser exigido, porque naquele momento os Estados Unidos exigiam o certificado de vacina, não exigiriam para ele como presidente, porque ele tinha então passaporte diplomático, mas poderia vir a exigir depois, então supostamente por isso teria sido feita a falsificação do registro. Enfim, se o Paulo Gonet resolver reabrir o caso, aí não, aí já é por uma omissão dele como presidente da República, por conta de várias situações, a questão lá de Manaus, a demora na compra de vacina, a propaganda de uma medicação que não servia para Covid, que era a cloroquina, a ivermectina, enfim, aí são vários fatores elencados ali pelo relatório da CPI e da Covid, que apontam para isso, omissão, crime de responsabilidade, enfim, uma série de supostos crimes cometidos ali pelo Bolsonaro. Uma coisa é clara, Rodolfo Lago, a sua apuração é esclarecedora, mas a gente sabe que o outro lado sempre vai ter, do seu ponto de vista, a tese da perseguição. Ou seja, hoje quem defende o ex-presidente Jair Bolsonaro e mesmo correntes políticas que estão ao lado dele alegam que ele está sendo perseguido. E claro, este assunto vai entrar em mais um do rol das perseguições contra o ex-presidente. Não tenha dúvida que eu acredito, ainda está no início da manhã desse dia, mas a tendência é que no decorrer do dia, não somente o ex-presidente ou quem está ao lado dele vá por essa tese. Assim eu acho. Não, imagino que sim, enfim, e além disso, é claro, né, vai ter a oportunidade de defesa, enfim, sua defesa vai se pronunciar de alguma forma, ele vai argumentar coisas, mas é muito provável sim que do ponto de vista político o Bolsonaro vá por esse caminho aí. E daqui a gente tem que encerrar, viu, Rodolfo? Porque o nosso tempo acabou, mas o assunto continua na pauta. Afinal de contas, estamos aqui em Brasília diariamente tentando buscar as informações e os bastidores do poder para você, agradecendo mais uma vez a sua audiência. É isso aí, gente, e deixando sempre aquele convite para você. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse o nosso site, imagemcredibilidade.com, e se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã.